Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para a nossa série Criação de Formulário. Essa é a nossa aula de número 18 e nesse vídeo eu estarei falando um pouco mais sobre a estrutura condicional if-else, trazendo novos testes para que a gente possa se acostumar um pouco melhor com essa ideia. Afinal, nós tivemos aí 2 vídeos falando sobre esse assunto e é super importante você ter um bom domínio sobre isso. Assim, eu digo mais na questão da prática mesmo, né? Quanto mais prática a gente tem, melhor a gente fica nesse caso aqui. Então, eu vou criar um arquivo novo. E esse arquivo, vou colocar aqui os delimitadores do PHP. Tá bom? E aqui eu vou colocar um comentário. Estruturas condicionais. A parte 3, né? Parte 3. E aí eu vou salvar esse arquivo, pressionando Ctrl S. Vou colocar o nome de if e else 3.php. Eu coloquei if else 3 porque esse é o nosso terceiro vídeo que nós falamos a respeito do comando if else, ou melhor, da estrutura de estrutura de decisão if else, tá bom? Então, salvando o nosso arquivo, estou com a ideia de estrutura de repetição, de laços de repetição. Mas aí, conforme sendo, um pouquinho mais para frente, a gente entra nesse assunto e a gente fala um pouco sobre ele. Tá legal? Vou colocar aqui apenas um textinho. If e else, parte 3. E ponto e vírgula para finalizar esse comando aqui. Tá? Esse daqui. Ctrl S para salvar o nosso arquivo. E aí você vai abrir o seu navegador. Lembrando que você já tem que deixar o AMP Server em execução. Ele está aqui na parte inferior da direita, já em execução há um bom tempo. Aí eu espero o navegador abrir. Eu vou abrir uma guia à parte, colocar localhost /site, conforme nós temos visto em nossas aulas. O nosso arquivo se chama ifelse3.php. É esse carinha aqui, ó. Dá um clique em cima dele, espera um pouquinho. Apareceu já um resultado, lá, if e else parte 3. Bom, vamos lá aos nossos novos testes. Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você está recebendo em uma variável a idade de uma pessoa. Digamos que essa pessoa ela tem 16 anos. Tá? E aí, para que ela possa entrar em um determinado lugar, ela precisa ter no mínimo 18 anos. Então, com base nessa ideia, nós vamos utilizar a estrutura condicional, a estrutura de decisão, if-else, para poder aplicar essa teoria aqui na programação. Então, vamos lá. Para que essa pessoa ela consiga entrar em um determinado lugar, ela tem que ter no mínimo 18 anos. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, idade. A idade tem que ser maior ou igual. Lembra desse sinal aqui? Esse é o maior ou igual. Maior ou igual a 18. Então, imagina a seguinte questão. Olha só. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, então, entrada permitida. Ponto e vírgula para finalizar aqui o nosso comando. Se não, quer dizer, se ela não tiver uma idade maior ou igual a 18, eu vou exibir a mensagem entrada não permitida. Muito bem. E aí você vai salvar esse arquivo e no navegador você aperta F5. Então tá aí, ó, entrada não permitida. Por que que não está permitida? Porque a variável idade ela tem um valor 16. Então, o que eu estou testando aqui? Eu estou testando o valor 16, tá? Então, se a idade da pessoa é 16 anos, for maior ou igual a 18, então a entrada permitida. Se não, entrada não permitida. Talvez, para a pessoa que está começando a programar em PHP ou em qualquer outra linguagem, paire uma certa dúvida, né? Por que que eu preciso colocar, por exemplo, uma variável, Porque, veja só, quando você está criando um site ou um programa, vira e mexe, alguns dados
eles não vêm definidos por você. Esses dados, muitas das vezes, eles são coletados dos usuários. Então, por exemplo, se eu tivesse um formulário e a pessoa preenchesse o campo do formulário, que é um campo para que ela informe a idade. Imagina só, ela colocou a idade dela ali e ela enviou o formulário. Imagine que ela enviou ali o número 16. Então, a minha variável idade ela vai receber esse valor. E aí, de repente, eu quero testar esse valor que a pessoa mandou. Então, eu vou utilizar o if-else. Tá? Aí eu testo, a idade da pessoa é maior ou igual a 18? Então, a entrada é permitida. E se não, a entrada não está permitida. Né? Bom, vou colocar aqui um outro exemplo. Imagina só que a pessoa está tentando se autenticar no seu site e aí, vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável chamada e-mail. O e-mail é usuário@gmail.com. Isso aqui é só um exemplo. E aí, eu tenho aqui, ó, o login. Vamos supor que a pessoa ela está tentando logar no seu site. Aí, de repente, a pessoa ela fez assim, ela passou, né, pelo formulário usuário, veja que faltou a letra O, né? @gmail.com. Então, essa pessoa ela está tentando logar no seu site e lá pelo formulário ela passou esse e-mail aqui. Ó. Lembrando que essa pessoa ela tem cadastrada no banco de dados, né? Naquele momento que ela fez o cadastro dela, ela cadastrou usuário@gmail.com. Veja só. E aí eu preciso testar isso. Então, vou fazer assim, ó, login. Então, o login da pessoa é igual ao e-mail que tem no banco de dados? Se for igual, você fala assim para a pessoa. Bem-vindo à tela do administrador. Ou melhor, a tela administrativa, por exemplo. Tá? Agora, se o login da pessoa não for igual ao e-mail dela, que está cadastrado no banco de dados, então eu vou falar assim, ó. Este e-mail não existe. Tá? Então, olha só o teste que nós estamos fazendo. Imagina que esse e-mail aqui ele está cadastrado no banco de dados. Tá? E esse e-mail aqui é o e-mail fornecido pelo usuário, né, no formulário. Depois que a pessoa ela clicou em entrar, né, automaticamente ela vem para esse arquivo aqui. Esse arquivo ele vai testar, olha só. O login que a pessoa está fornecendo é igual ao e-mail que está cadastrado no banco de dados? Se a resposta é sim, então, o que você vai mostrar para o usuário? Bem-vindo à tela administrativa. Agora, se o login da pessoa não for igual, a pessoa fala assim, ó, este e-mail não existe. Tá? Nós poderíamos fazer outros testes, mas o tempo é muito curto. E isso aqui é só um exemplo para que você possa entender o porquê de utilizar o comando if-else. Tá? Lembrando que no nosso último vídeo, o vídeo 17, eu estive mostrando como que você pode fazer mais de um teste. Como que você usa o if-else, o else-if, né? E lá na aula 17 eu mostrei isso aí para vocês também. Agora, vamos imaginar... eu não executei ainda, né? Vamos executar isso aqui. Ctrl S para salvar esse arquivo. Né? Eu venho no navegador e aperto F5. Ó, este e-mail não existe. Então, olhando aqui de novo. O e-mail que o usuário forneceu pelo formulário é esse, usuário@gmail.com. Só que o e-mail que ele cadastrou no banco é usuário, tem a letra O aqui, @gmail.com. Né? E aqui eu venho e faço um teste. Antes de permitir que a pessoa acesse a área administrativa, eu preciso testar isso. Eu preciso verificar se esse usuário existe. Tá? Então, eu estou fazendo o seguinte, aqui é só uma ilustração, tá bom, pessoal? Nós temos que ir um pouco mais a fundo, né? Mas, por enquanto, vamos ficar com esse exemplo. Aí eu estou testando, o login que a pessoa está usando é igual ao e-mail que está cadastrado lá no banco? Se a resposta é sim, então você vai falar para ele, bem-vindo. E se não, você fala, bom, esse e-mail não existe. Tá? Agora, vamos para mais um exemplo. Imagine a seguinte situação.
Deixa eu colocar um BR aqui para ficar um pouco mais organizado. Imagine a seguinte situação. Você tem um personagem, esse personagem ele está diante de uma porta, né? A porta está fechada, e para que ele possa abrir aquela porta, ele tem que ter uma chave. Tudo bem? Então, repetindo, você tem um personagem, esse personagem está de frente de uma porta, essa porta está trancada, e para que ele possa entrar, ele precisa ter uma chave, pelo menos uma chave. Então, eu vou criar aqui uma variável para simular isso, tá? Então, assim, chave, que é igual a 0 por enquanto. Ou seja, o personagem não tem nenhuma chave com ele, tá? Eu vou testar isso aqui. Se chave, vamos pensar como se fosse a quantidade de chave aqui, tá? Se chave for maior do que 0, se for maior do que 0, quer dizer que ele tem uma chave, não tem? Então tá bom. Se a chave for maior do que 0, então eu vou mostrar uma mensagem, tipo assim. Porta aberta. Agora, se ele não tiver nenhuma chave, aí eu falo assim, ó. Não foi possível abrir a porta. Colete pelo menos uma chave. Tá? Então, é mais um exemplo simples, mas que serve para ilustrar bem o uso do if e else. Então, veja só, por enquanto eu não tenho nenhuma chave, tem? Não. Eu tenho apenas o valor 0. Quer dizer, não tenho nenhuma chave. Estou salvando esse arquivo, apertando Ctrl S, aí eu volto para o nosso navegador e aperto F5. Então, veja só, não foi possível abrir a porta, colete pelo menos uma chave. Voltando aqui, vamos supor que a pessoa coletou uma chave. Então, automaticamente, eu estou aqui agora com uma chave. Tá? E eu estou testando de novo aqui. Ó. Se chave for maior do que 0, 1 é maior que 0? É. Poxa, é verdadeiro isso aqui. Então, se isso é verdadeiro, ele vai exibir isso daqui. Tá bom? Se fosse falso, ele mostraria esse resultado que você já viu. Tá? Ctrl S para salvar esse nosso arquivo. E volto para o navegador e aperto F5. Olha só, porta aberta. Tá legal? Então, eu espero que com esse exemplo, quer dizer, com mais este exemplo, você tenha compreendido um pouco mais sobre a utilização do if e do else. Tá? E conforme sendo, nós ainda vamos fazer muito mais testes em cima de if e else, trazendo mais exemplos, tá bom? E aí, tentando deixar outras ideias para você estar testando. Tá? Deixa eu fazer aqui um pedido aí para você também. Pratica bastante. Quanto mais você praticar isso aqui, melhor. Aí você com certeza vai entender um pouquinho mais e vai conseguir resultados bem diferentes desses daqui. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo, tenha gostado dessa aula, tenha sido algo fácil para você, tá bom? Continue acompanhando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, deixa lá o seu joinha e comente o nosso vídeo. Assim você ajuda o nosso canal a ser um pouco mais conhecido. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.